Jornada de Leitura da Bíblia, Semana 11. A formação do povo de Israel, Parte 5. A Jornada pelo Deserto, Bloco 3. Século XV a.C. Primeiro dia, Números 1 a 3. Números 1. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José. De Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram estes homens, que foram designados pelos seus nomes. E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon,
57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados, foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel. Mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. Números 2. A ordem das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600.
E junto a ele acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben, e o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste, e Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Números 3. Número e ofício dos levitas. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes.
Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: Mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele, você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libinitas e a dos simeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparão atrás do tabernáculo a oeste. O chefe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo, na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, a dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Muzitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de 1 mês para cima, foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo, do lado norte.
Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: Conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, e separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente, de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: Ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Segundo dia, Números 4-6. Números 4. Deveres dos coatitas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas e sobre ela estenderão um pano todo azul e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na cobertura de peles finas e o porão sobre os cabos.
Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Para que eles fiquem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas, façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Deveres dos Gersonitas. O Senhor disse ainda a Moisés: levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos Gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda do encontro. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos meraritas. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E vocês designarão nome por nome os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Número dos coatitas.
Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número dos gersonitas. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. Número dos Meraritas. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Números 5. O leproso e o impuro são lançados fora do arraial. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo o que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. A lei a respeito da restituição. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição, lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. A prova da mulher suspeita de adultério. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela, e for oculto aos olhos de seu marido,
e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela. 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio de seu marido, você será livre destas águas amargas, que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido, e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor põe a você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas para fazer com que inche o seu ventre, e você fique estéril. Então a mulher dirá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará, e fará com que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Número 6. A lei a respeito do nazireado. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver.
mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia ele rapará a cabeça. No 8º dia trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para holocausto. E fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado e um carneiro sem defeito por oferta pacífica e 1 cesto de pães sem fermento, bolos feitos com a melhor farinha com azeite, amassados, e pãezinhos bem finos, feitos sem fermento e untados com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeleira do seu nazireado e, pegando o cabelo, o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, já assado, um bolo sem fermento do cesto e um pãozinho bem fino feito sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei a respeito do seu nazireado. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Terceiro dia, números 7 a 8. Números 7. As ofertas dos chefes na dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: Receba as ofertas deles
e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro. E entregue essas ofertas aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário que deviam levar nos ombros. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, quem apresentou a sua oferta foi Natanael, filho de Zuar, chefe de Issacar. Como sua oferta, apresentou um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia foi Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia foi Selumiel, filho de Zurizadai, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso,
um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia foi Eliasaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia foi Abidã, filho de Gideone, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia foi Aezer, filho de Amizadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aezer, filho de Amizadai. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais.
um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia foi Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Naphtali. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1 quilo 560 gramas, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos chefes de Israel para a dedicação do altar no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 1 quilo 560 gramas e cada bacia de 840 gramas. Toda a prata dos utensílios foi de 28 quilos e 800 gramas, segundo o peso padrão do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1 quilo 440 gramas. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com a sua oferta de cereais e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva para a dedicação do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Números 8. As 7 lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão e diga-lhe: quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés, assim ele fez o candelabro. A purificação e a apresentação dos levitas. O Senhor disse a Moisés: Separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha amassada com azeite, e você pegará outro novilho para a oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor.
Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida, porque dentre os filhos de Israel eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro diante de Arão e dos seus filhos. Como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: isto é o que diz respeito aos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Quarto dia, Números 9 a 10. Números 9. A celebração da Páscoa. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa,
esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Números 10. As 2 trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas, quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai. No 2º ano, no 2º mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada. E a nuvem repousou no deserto de Parã.
Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: Não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: Por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizera a nós. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: Levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. 5º dia, Números 11 a 12. Números 11. As queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito.
Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos assados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. 70 anciãos para ajudar Moisés. O Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: Este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: Eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isto nunca mais se repetiu. Eudade e Medade. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial.
Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Ataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Números 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias. Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. 6º dia, Números 13 a 14. Números 13. Os espias. O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel.
São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofse; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que este povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Também trouxeram romães e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. O relatório dos espias. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aнаque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Números 14. A rebelião do povo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa?
Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: Visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus. O Senhor respondeu: Conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar,
com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O povo é derrotado em Horma. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. 7º dia, Números 15 a 16. Números 15. Leis a respeito de ofertas. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gados e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite. E de vinho para a libação prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para a libação ofereça 1,5 litro ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar o novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite, e de vinho para a libação traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
Se também morar com vocês algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vocês, ou os seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa vocês apresentarão um bolo como oferta. Como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Sacrifícios pelos pecados involuntários. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações. Então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária, e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário. E eles trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor, por causa do seu pecado involuntário. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: Esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As franjas das capas. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos,
os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Números 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: Não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários, também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda esta congregação, dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação:
Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos, a terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: Vamos fugir para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os incensários são aproveitados. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Novo tumulto e seu castigo. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga. O versículo da semana está em Números 6, 24 a 25. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês.